Bom, como os senhores bem sabem, nós ajuizamos uma ação onde se postulou junto ao Poder Judiciário a obrigação do município de Carmo do Rio Claro em cumprir com os protocolos do Minas Consciente e da Onda Roxa, diante do acompanhamento dos casos que demandavam essa atenção específica, não só no município de Carmo do Rio Claro, mas também, como de resto, em todo o estado de Minas Gerais. Não é? Apesar de Carmo do Rio Claro propagar uma relativa tranquilidade no enfrentamento à pandemia, nós tínhamos números que indicavam a necessidade de medidas mais rígidas, tanto que antes do ajuizamento dessa ação foi expedida a recomendação ao município no intuito de evitar aglomerações em locais como mesas de bar, sinuca, salão de jogos, áreas de lazer em estabelecimentos de hospedagem, o day use, enfim, situações que eram completamente desconformes frente ao momento de pandemia. Não é? Essa situação desandou, então, no acolhimento judicial do pedido feito pelo Ministério Público e a partir do qual o município de Carmo do Rio Claro teve que cumprir, então, com esses protocolos sanitários previstos na Onda Roxa. Nesta data, nós realizamos a audiência dentro daquele processo iniciado pelo Ministério Público. Essa audiência foi uma audiência de conciliação designada pelo juízo local a pedido do Ministério Público, onde nessa audiência nós obtivemos um acordo com o município de Carmo do Rio Claro no seguinte sentido: o município vai cumprir com todos os protocolos previstos nas deliberações 130 e 140 do programa Minas Consciente, vai cumprir com as exigências da Onda Roxa e, principalmente, duas que estavam em situação dúbia por parte do município eram a barreira sanitária e também a questão do horário de circulação restrito das 20 às 5 horas. Foi, então, fechado um acordo onde o município assumiu a obrigação da instituição da barreira no prazo de 24 horas. E para essa situação que envolve desobediência às restrições de circulação entre 20 e 5 horas da manhã, o município fará a comprovação de que acionou a Polícia Militar sempre que houver resistência por parte dessas pessoas que estão em desconformidade, para que a Polícia Militar, então, possa intervir de uma forma mais célere e mais segura. Inclusive, o juízo local determinou que fosse expedido ofício ao comando da Polícia Militar para prestar essa atenção quando do acionamento, coisa que já faz, mas que foi reiterado agora com uma forma mais veemente. Pois bem, nós temos acompanhado também pronunciamentos e manifestações em redes sociais no sentido de que o município de Carmo do Rio Claro estaria adstrito em seu proceder apenas e tão somente às determinações judiciais e aquilo que consta da Onda Roxa. Isso nós devemos informar que não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade que o prefeito ou que o município estejam com mãos amarradas, que estejam com mãos atadas, na medida em que o município pode sim, se assim entender necessário, de acordo com a evolução epidemiológica, adotar medidas mais restritivas do que as previstas na Onda Roxa. Por quê? Porque a Onda Roxa é o mínimo imposto pelo Estado neste momento de grave desassistência à saúde. Neste momento de desassistência e de risco iminente do colapso da saúde, o Estado de Minas Gerais determinou
os protocolos da onda roxa. Isso não quer dizer que o município não possa, que a Secretaria de Saúde Municipal não possa, que o prefeito não possa ser mais rigoroso e determinar outras medidas que não estejam contempladas na onda roxa. Pode sim e deve, sempre que o momento exigir. Aliás, nós temos o decreto 5.136, baixado pelo município de Carmo Claro, onde se determinaram boas medidas de restrição, que podem e devem ser implementadas em complemento aos protocolos sanitários da onda roxa. Aliás, o decreto 5.138, que determinou o cumprimento da onda roxa, o decreto municipal, ele consta lá uma disposição expressa, no sentido de que o município usará esse decreto anterior naquilo que não contrarie o onda roxa. Para ser enfático, diante dos pronunciamentos em redes sociais, nós devemos alertar a população de que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o prefeito, o município, os agentes sanitários, eles podem baixar determinações, podem exigir o cumprimento de determinações mais severas que a própria onda roxa. Então, o município, a administração, eles não estão de mãos amarradas por decisão judicial. Eles podem, não só podem, mas devem devidamente aquilatar a necessidade de serem, em determinadas situações, mais rigorosos do que a própria onda roxa. Pois bem, isso tem amparo, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal ao longo das suas 9.646 decisões proferidas desde o início da pandemia com o tema do Covid-19. Basta consultar que a assessoria jurídica municipal terá amplas condições de orientar os executores quanto à necessidade e à possibilidade do rigor sanitário. Tudo isso, inclusive, é estribado numa ação declaratória de uma ação direta de inconstitucionalidade lá do início do momento de pandemia, quando na ação 6341 foi dito pelo ministro Marco Aurélio que o pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão. E lá ficou resguardado que estados, municípios podem ser complementares e mais rigorosos do que a lei federal, enquanto que o município também pode ser mais rigoroso que uma onda roxa estadual, fundamentando e dentro de sua evolução epidemiológica. Dessa forma, nós temos que refutar veementemente essas postagens que acreditam ao Ministério Público e que acreditam à decisão judicial o não poder agir. Na verdade, podem, não só podem, como devem agir, com o rigor que o momento necessita. Pois bem, em razão disso, o Ministério Público continua com as apurações relacionadas à Covid-19, não só apurando a questão do enfrentamento em si, mas também se inteirando dos números que são produzidos ao longo do enfrentamento da pandemia gerada pelo Covid-19. E uma parte dessa dedicação diz respeito às produções da rede pública e também da rede privada de assistência à saúde. Me refiro aqui a hospitais, pronto atendimentos, aos consultórios, laboratórios, onde o Ministério Público está constantemente inquirindo sobre os dados relacionados a testes, consultas e atendimentos positivados para a situação do Covid-19. Pois bem, também fazemos pesquisa junto ao Estado de Minas Gerais em relação a esses números. O primeiro dos levantamentos
ele diz respeito ao período que foi o período avaliado para o ajuizamento da ação. E também se prolongou para 2 dias depois do deferimento da medida liminar. Estamos falando no período de 1º de fevereiro a 23 de março. Nesse período de 1º de fevereiro a 23 de março, tanto a rede pública local como a rede privada informaram ao Ministério Público que positivaram 377 casos de Covid-19. Não só informaram que positivaram esses casos, mas também que esses números foram repassados ao município de Carmo do Rio Claro. Por outro lado, a Chefia em Saúde Epidemiológica e Sanitária informou ao Ministério Público que repassou ao Estado 174 casos positivados. Já o Estado informou ao Ministério Público, através de sua Superintendência de Saúde, que recebeu 322 notícias de positivação em Carmo do Rio Claro. Então, nós estamos diante de números que não se conformam. Nós temos, então, números negativos para a notificação, se levar em consideração os dados da rede nossa, particular e privada, com o Estado, de menos 55 casos notificados. E se levarmos em consideração a rede particular e a rede pública, com os dados que a chefia municipal informou, nós teríamos, então, uma diferença de 203 casos. Para esclarecer esses números que não estão se conformando, já foi oficiado ou está na iminência de ser entregue um pedido de esclarecimentos ao secretário municipal de saúde, onde ele terá a possibilidade de informar o que de fato aconteceu, se houve algum erro na contabilização desses números, se houve alguma sobreposição numérica, a fim de que esses números passem, então, a bater. E agora estamos coletando dados para um próximo levantamento. Ainda nas atuações do Ministério Público, nós temos também a discussão sobre a elaboração dos protocolos sanitários de retorno às aulas presenciais. Não que as aulas irão voltar, não é isso para esse momento, uma vez que tanto em onda roxa como em onda vermelha é proibido o retorno às aulas presenciais. Porém, dentro do que foi combinado na reunião realizada no dia 25 de fevereiro, o prazo de 20 dias para a elaboração desses protocolos, ele já se esgotou. E nós precisamos saber os protocolos municipais para quando retrocedermos à fase amarela, nossos alunos possam, então, começar a retornar presencialmente e com segurança às aulas. Para isso, o município também estará sendo oficiado a fim de que feche a questão e todos saibamos quando, da onda amarela, de que forma será feito, então, o retorno às aulas presenciais. Era exatamente isso, senhores, que nós precisávamos publicizar e, para isso, contar aí com os veículos dos senhores. Doravante, aqueles que tiverem alguma indagação poderão se valer, então, da mãozinha no aplicativo para podermos seguir a ordem. Zé Vicente, pois não. Doutor Cristiano, boa tarde para o senhor, boa tarde a todos que estão acompanhando. Dois fatos, né? O senhor citou aí que o município, caso deseje, né, pode ser mais rígido do que manda a onda roxa, né? E o prefeito municipal usou as suas redes sociais no final de semana dizendo o contrário, né? Dizendo que pode apenas seguir restritamente o que está
na onda roxa. Esse desencontro de informações sendo levado pelo chefe do executivo, que é uma autoridade, um formador de opinião, isso pode, inclusive, atrapalhar o combate à Covid-19, atrapalhar a conscientização das pessoas e fazer com que as pessoas tomem outras formas, né, de se combater e acabem, talvez, até relaxando um pouco? Nós acreditamos que as pessoas estão bem conscientes da necessidade das medidas de contenção sanitária. E nós acreditamos também que eventuais manifestações nesse sentido possam ser frutos aí de uma falta de orientação a respeito do tema. Até hoje mesmo, na audiência judicial, Sua Excelência, a magistrada, deixou bem claro que isso é um dever do município, não é? E, na verdade, tudo isso que procuramos conscientizar, ele é fruto não do entendimento meu, Ministério Público, promotor de Carmo do Rio Claro, ou do juiz local. Não, muito pelo contrário. Isso já está sedimentado no Supremo Tribunal Federal ao longo de milhares de decisões proferidas desde o início da pandemia, não é? Ou seja, o Estado pode ser mais rigoroso que o nível federal e o município pode e deve ser mais rigoroso do que uma onda roxa no Estado, se o momento assim exigir. Nós acreditamos que agora, com um acordo firmado no processo, o município terá um melhor aparelhamento para poder exercer em sua plenitude o rigor que esse momento extremamente difícil requer. Pois não. Doutor Cristiano, só para completar, o senhor disse aí a respeito do número de casos, né, confirmados, que são divulgados pelo município e que foram, né, passados ao Ministério Público pelo Estado. E houve uma diferença relativamente grande, né, para o período, entre o divulgado pelo município e o divulgado pelo Estado. Gostaria que o senhor falasse explicasse um pouco mais a respeito disso e se pode estar havendo no município uma omissão de casos divulgados. Essa divergência ela é numérica, ela foi meramente divulgada em números. O porquê disso ainda se permanece uma incógnita, não é? Nós vamos aguardar o secretário municipal de saúde prestar as informações que tem que prestar, disporá de prazo para isso. Nós preferimos acreditar que deva ser um erro, não é? Até porque é uma situação extremamente gravosa, são casos e casos que tanto o Estado deixou de contabilizar para ter um panorama adequado da nossa situação, como a própria chefia de saúde e epidemiologia também teria, a princípio, informado a menos do que a rede particular. Entretanto, nós devemos aguardar o pronunciamento do secretário de saúde, uma vez que pode ser que haja um esclarecimento adequado, pode ser que haja um problema de cômputo de dados, enfim, vamos aguardar. Até porque é possível que isso seja corrigido a tempo e modo. Pois não. Doutor Cristiano, eu acompanhei agora há pouco uma entrevista coletiva com o prefeito de Passos, Diego Oliveira, também com a secretária municipal de saúde, Priscila, né, da cidade de Passos, informando o caos e também o esgotamento, né, na área da saúde vivido na cidade de Passos, não só a Santa Casa, como a UPA também. E foi informado, né, comunicado, que vários municípios, através da MEG, formarão umas medidas, né, para esse final de semana, inclusive que é de feriado, medidas padronizadas. Isso seria importante que todos os municípios, inclusive em respeito à Santa Casa, fizessem medidas padronizadas? O protocolo sanitário da onda roxa, ele veio imposto
de forma linear a todo o estado de Minas Gerais, justamente porque a padronização no enfrentamento é que traz resultados. Não adianta sermos restritivos aqui e o nosso vizinho não ser, não é? A rede é uma só, a retaguarda assistencial de que dispomos é a mesma. O ideal é que haja, sim, um entendimento para ações dessa natureza. E de forma bastante feliz, anuncio que o prefeito se comprometeu na audiência judicial em instalar a barreira sanitária em 24 horas, mantê-la em funcionamento ininterruptamente, já para vigorar a partir das 14 horas de amanhã. Então, isso já pode ser um começo de uma ação organizada e também concatenada com os outros municípios. Suponho que deverão fazer o mesmo, até porque é o que determina o artigo 8º, inciso 3º da deliberação 130, que é a deliberação da Onda Roxa. Pois não. Doutor Cristiano, pela Camoeb, é a nossa última pergunta, quero inclusive agradecer o senhor pela disponibilidade. No final de semana passado, vários municípios aqui da nossa região colocaram a barreira, né? E muitos deles impediram a entrada de turistas, né? E isso gerou muitos questionamentos, muitas perguntas nas redes sociais do porquê não ser feito isso em todas as cidades. O senhor tem um posicionamento a respeito disso? O Onda Roxa, no seu artigo 8º, inciso 3º, e também na deliberação 140, no artigo 3º, eles preveem, essas duas deliberações preveem a situação das barreiras sanitárias. Mas o artigo 130, a deliberação 130, em seu artigo 8º, ela deixa claro que deve o município regulamentar. Ou seja, o Estado impõe que se crie uma barreira, mas o município é que deve regulamentar. Ou seja, o município vai regulamentar se será meramente uma aferição de temperatura, o município irá regulamentar se está permitida ou proibida a entrada no município, o município irá regulamentar se haverá entrada de quem tem algum vínculo com o município ou não, enfim. Em épocas passadas, no início da pandemia, a administração de outrora optou por proibir a entrada no município, exerceu a sua discricionariedade. A administração local ainda vai baixar o seu regulamento. O fato é que, optando de uma forma ou optando por outra, o próprio Supremo Tribunal Federal, volta a insistir, já prestou eficácia e prestigiou normas locais que restringiram a circulação. Então, não seria nenhum ineditismo, não seria nenhum ato atentatório basear-se naquilo que o Supremo Tribunal Federal já delimitou como possível. Senhora Ingrid ingressou agora. Qual veículo? Ingrid, qual veículo representa? Pois não, sou Evair. Boa tarde, doutor Cristiano, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade. E eu tenho duas perguntas, doutor. A primeira é sobre essa questão dos turistas. Queria saber se o município tem autonomia, né, de acordo também com a Onda Roxa, de barrar esses turistas que chegam, assim, às vezes tem parente aqui no Carmo. O município pode impedir a entrada dos turistas aqui no Carmo por conta da pandemia? O protocolo da Onda Roxa prevê, inclusive, que a hospedaria
se daria apenas e tão somente para aqueles que estão em trânsito no exercício de alguma atividade que seja essencial e resguardada pela onda roxa. O município poderia restringir circulação de pessoas em seu território? Sim, de acordo com as decisões que já foram proferidas a nível nacional. Sim. E a minha outra pergunta é sobre isso. Você já falou que o município pode tomar medidas mais rígidas do que as que já estão no protocolo da onda roxa. Eu queria saber quais medidas Carmo pode estar tomando para que você podia orientar a gente, a exemplo de algumas cidades vizinhas, por exemplo, que estão abrindo supermercado apenas de segunda a quinta-feira, com um atendimento preferencial nas 3 primeiras horas para idosos. Eu queria saber se essas medidas caberiam aqui em Carmo. Essas medidas foram formatadas em outros municípios, atendendo aos critérios epidemiológicos desses municípios. Carmo do Rio Claro pode adotar essas e outras tantas medidas mais restritivas a rigor de seu momento epidemiológico, não é? O que você citou é um exemplo praticado em outros locais. Isso pode ser copiado aqui, como podem outros exemplos serem criados aqui, tudo dentro de uma razoabilidade epidemiológica. Vamos reforçar o nosso momento. Temos, isso é atualizado diariamente junto ao Ministério Público, temos leitos e leitos aguardando transferências de UTI. Temos quadro de desassistência porque pacientes estão sendo prejudicados por não receberem o leito e o atendimento adequado, dada a superlotação. Nós não podemos permitir que as situações A, B ou C não sejam implementadas apenas e tão somente porque não estão desenhadas no onda roxa. É autonomia municipal que pode e deve ser exercida na construção de soluções. Doutor, só uma última pergunta. A gente vai ter agora no final de semana o feriado, e um problema que está muito recorrente aqui no Carmo são essa questão dos ranchos e tal. Eu queria saber se o Ministério Público recomenda uma lei seca, pelo menos nesse final de semana, nesse período de feriado, para estar evitando uma agravação nos casos de Covid? O Ministério Público acompanha as medidas sanitárias e aciona o Poder Judiciário quando essas medidas são insuficientes para conter a escalada. O desenvolvimento daquilo que pode, daquilo que não pode fazer, está a cargo da administração. Aliás, o Decreto Municipal 5.136 tem medidas muito interessantes para coibir aglomerações como essa, como, por exemplo, a apreensão de bebidas, a proibição de deixar o perímetro urbano com bebidas, a proibição de entrega a partir de determinados horários e situações outras. Basta que essas medidas e outras mais sejam aplicadas em consonância com a onda roxa, o que é perfeitamente possível à administração.